Olá, amigos! Está começando mais um podcast. Eu sou o Luciano Lorenzini, seu host para assuntos técnicos, e aqui nós sempre falamos de sistemas, dados, infraestrutura, plataforma e gestão ágil. E o nosso tema de hoje é containers e Kubernetes. E para falar desse assunto, temos dois especialistas na área. Tenho aqui o nosso primeiro convidado, Daniel Carvalho, coordenador técnico de containers e Kubernetes do Prodeste. Seja muito bem-vindo ao nosso Obrigado, podcast. prazer. E também nosso segundo convidado, João Cosmo, coordenador técnico de DevOps no Prodeste. Muito prazer, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio. Obrigado. Legal. Gente, o assunto é muito bacana, é uma vanguarda da tecnologia, mais uma coisa que o Prodeste traz. E eu queria contextualizar para todo mundo que está nos ouvindo, vocês dois, o que é um container, que história é essa, para que que serve, por que que a gente não usa uma máquina virtual, um servidor padrão, qual é a vantagem disso? Tá, bem, o container não é tão simples de explicar, Uhum, mas a gente vai iniciar aqui com uma definição mais simples, né? Que é como se fosse uma forma de virtualização. uhum, É uma virtualização a nível de sistema operacional. Então, a gente pode fazer uma analogia a máquinas virtuais, que é uma virtualização a mais a nível de host físico, né? tá. Então, a máquina virtual você consegue isolar CPU, memória, recursos computacionais e entregar ela. Então, em um host físico, você consegue colocar N máquinas virtuais. Uhum. Então, você compartilha isso. Já o container, a virtualização é mais a nível do sistema operacional. Então, além de você conseguir compartilhar os recursos computacionais como CPU e memória, você consegue compartilhar funcionalidades do kernel do sistema operacional. Certo. Então, dentro de um sistema operacional, você consegue colocar N containers, né? O João, É isso aí. Falando assim, na prática, a gente tem uma máquina virtual que é como se fosse um computador de casa, né? Só para a Uhum. gente ter uma ideia. A gente tem um servidor, uma máquina virtual, e a gente senta ali na frente do teclado, faz uma instalação de um sistema nosso, uma ferramenta, pega essa aplicação e começa a utilizar, passa para quem vai utilizar. Quando a gente substitui esse tipo de máquina virtual por um container, a gente continua tendo uma máquina virtual embaixo, um sistema que vai gerenciar, vai subir esses containers e vai fazer eles funcionarem, né? E a gente tem o container que ele passa a ser uma imagem. É como se ele fosse uma cópia carbono de uma máquina, né? Ali dentro eu tenho uma linguagem onde eu vou fazer um passo a passo do que seria uma instalação, né, Tá. de uma aplicação. A partir dessa instalação, é como se eu estivesse instalando uma máquina, só que eu tenho uma imagem pronta. Então, se eu quiser pegar essa instalação minha de uma aplicação qualquer de mercado, um servidor, qualquer coisa, e compartilhar isso com outras pessoas, eu pego essa instalação, essa imagem, e eu disponibilizo ela para quem quiser usar. Então, eu consigo baixar uma imagem da internet de alguém que fez, né, na prática, Uhum. eu dou um comando e com esse comando eu consigo fazer aquela aplicação começar a funcionar. Eu preciso de 10 instâncias, eu aumento para 10. Ele vai criar, né, para mim, várias cópias dessa mesma máquina que já está pronta, não preciso fazer instalação. Deu um problema, essa cópia vai morrer e o próprio sistema vai criar uma cópia nova no lugar. Né? Então, ele tem essa questão. Ele é imutável, eu não mexo nele, mas eu tenho essa facilidade de eu conseguir colocar uma coisa para funcionar, aumentar a quantidade disso aí e fazer essa quantidade ela atender um número maior de usuários, um número menor, né, de acordo com a minha necessidade, sem ter o trabalho de ter que ficar dando a manutenção é, e corrigindo as coisas. eu digo mais ainda que quando você vai para esse mundo aí de container, você tem que entender pelo menos quatro conceitos chaves aí, né? O que é Certo. um container, então a Uhum. gente a grosso modo pode dizer que é uma forma de virtualização. Sendo mais técnico, um container é um processo isolado no sistema operacional. Uhum. Existem diversas técnicas que você consegue isolar aquele processo a nível de rede, a nível de recurso. Ah, sim. Isso aí. Então, é um processo isolado lá no seu sistema operacional. Você tem que entender também, são quatro conceitos que eu falo. O que é um container, o que é uma imagem de container, o que é um raster e o que é um container runtime. Sim. Então, a gente já definiu o que é um container. Uhum. Agora, o que é uma imagem de container? O imagem de container é como se fosse uma receita de bolo Isso que aí. você vai dizer, ó, minha aplicação ela precisa de tais dependências. Então você vai escrever lá um arquivo que vai dizer, ó, minha imagem precisa disso, 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 e eu vou pegar, vou empacotar aquilo ali e aquilo ali se chama imagem de container. Isso aí. E você tem um raster,
que é o local que fica armazenado essas máquinas. Então, nesse mundo aí, quem já está utilizando essa tecnologia sabe o que é o Docker. Então, a gente tem um Docker Hub, que é um tipo de hash que você consegue colocar a imagem lá, Sim. se não Público, ela né? pública ou privada, Tá. depende da forma. Inclusive, lembrando, para quem quiser testar isso de casa, entra no docker.com, baixa o Docker Desktop, instala na própria máquina de Isso é uma das casa, formas de você e aí você já utilizar. consegue usar qualquer imagem que tiver disponível lá. E isso é uma forma de você Isso aí. utilizar. Então, você tem, Se ó, quiser brincar, já pode. isso é um raster. E você também tem um container runtime. Container runtime é o local, é o motor que faz rodar esse container. Certo. Então, quando você vai usar isso no seu sistema operacional, você tem que instalar o container runtime. O Docker pode ser considerado um container runtime. Certo. Então, você instala aquilo, você pega a imagem de um raster e você manda rodar. Quando roda, aí realmente é a definição de container. É um processo isolado dentro do sistema operacional. E isso aí, ele tomou tração há um bom tempo atrás já, que ele foi popularizado pelo Docker, né? Então, o Docker foi, na minha visão, ainda é um grande player que popularizou essa tecnologia, né? Mas, na minha visão, essa popularização se deu mais pelo padrão. Que você tem um padrão de imagem de container e do container runtime. Então, você consegue pegar uma aplicação, empacotar ela, rodar na sua máquina e, de certa forma, fácil você pegar e rodar no servidor, na nuvem, entendeu? Sem precisar fazer muitas alterações. Entendi. Então, mata aquela velha história de, Na minha máquina na funciona. minha máquina funciona. Quem é desenvolvedor sabe, tô rodando na minha máquina aqui, tá funcionando, eu instalei todas as dependências aqui Sim. no meu sistema operacional, aqui na minha máquina. Quando vai rodar no servidor, não funciona. Aí o cara chega para a pessoa de operação e diz, na minha máquina está funcionando. Mas, pô, o que é que você fez na sua máquina? A gente não sabe, né? Aconteceu ontem, um colega entrou em contato, João, quando eu publico esse cara aqui, tá dando um problema de codificação da página, né? Falei, você rodou na sua máquina? Não, minha máquina tá normal. Você rodou em container na sua máquina? Não. Então roda que você vai descobrir por quê. É, Isso leva à pergunta que eu ia fazer, e vocês meio que começaram a responder por que que ficou tão popular essa abordagem, mas meio que começam a entender, né? sim. A Porque do padronização ponto é de de um vista- nível tão alto, tão grande, tão amplo, que você Isso. elimina essas particularidades Sim. de time zone, de Isso, sistema sim. operacional. Do ponto de vista do desenvolvimento, né, você tem uma facilidade que é o seguinte: o desenvolvedor fala assim, funcionou na minha máquina com container. Se eu tiver um time de 3 pessoas, um time de 100 pessoas trabalhando na aplicação, ela vai rodar em todas as máquinas de todo mundo a partir do momento que o cara baixou o projeto. Se ele tiver configurado direitinho, se ele rodou uma vez, ele vai rodar sempre. Legal. Né? Então, você consegue padronizar, você consegue ter uma ferramenta que ela vai ter o mesmo comportamento, seja na máquina de 100 desenvolvedores ou no servidor, né? E isso do ponto de vista de desenvolvimento, de facilidade, isso aí é muito bom, porque você tem uma capacidade de prever o comportamento daquilo ali, você tem capacidade de medir o desempenho, você tem capacidade de ver aquela aplicação funcionando, replicar ela em qualquer lugar e ela vai funcionar, seja na sua casa, seja no servidor, seja do outro lado do mundo. Isso é Muito importante para o desenvolvedor, isso é importante para a infraestrutura, Sim, né? para Porque manter funcionando também. porque aí você mantém o mesmo padrão para todo mundo e não tem surpresa, né? Aquilo ali começou de um jeito, aquilo ali vai continuar daquele jeito. Isso é muito importante, isso muito é interessante. importante para todo mundo no processo. Aí o Docker ele veio, popularizou essa alternativa, né, de container, e ele vem como uma ferramenta que te ajuda a ter essa previsibilidade, ter essa facilidade. Então, se amanhã eu montar uma aplicação nova dentro de um container e eu precisar que um time comece a trabalhar, o cara não precisa saber mais como é que ele vai fazer para aquilo ali funcionar. Ele baixou o projeto, deu play, ele vai criar um container e vai começar a rodar. E ali dentro daquele container ele pode programar e se preocupar com a funcionalidade da aplicação, né? Legal, Isso aí. legal. Não, ficou claro para todo mundo, assim. Deu para entender o que é o container e tudo mais. Partindo disso, como é que a gente faz uso disso na vida real? Porque um container, você fala que é uma máquina, é uma VM e tal, mas normalmente eu preciso de várias. Coloco um banco de dados, coloco sistemas, coloco várias outras coisas. Como é que a gente faz, ou que tecnologia que se usa
para botar isso na prática, para organizar, para orquestrar, para comunicar esses vários containers? Como é que vocês fazem isso? Isso você falou a palavra certa, É, orquestrar, né? essa que foi. Ah, olha aí. Porque existe o orquestrador, né? Então, Hum, a gente já tem a tecnologia container. Então, surgiu um problema, você até antecipou aí, que você consegue rodar N containers em uma máquina. uhum, Agora, você imagina isso em várias máquinas. Como é que você vai gerenciar isso? Vou ter 100 containers em uma máquina e mais eu tenho por debaixo 30 máquinas, entendeu? Aí surgiu o orquestrador. O orquestrador nada mais é que uma camada de software certo. para poder controlar um cluster de servidores, né? Então, você tem uma camada de software que vai te apresentar uma forma de você automatizar todo esse processo, entendeu? Então, no mercado, houve uma corrida aí há um pouco tempo atrás, que a gente tinha vários orquestradores, né? Então, você tinha um orquestrador até do próprio Docker, você tinha o Kettle, que era outro open Do source, rancho. que era do Rancher, né? E você tem o Kubernetes. Então, há um pouco tempo atrás, o Kubernetes ele virou praticamente o padrão do mercado. E é Então, open source, né? ele é open source também, assim como o container, tudo do container, as padronizações são tudo feito pela comunidade, como Kubernetes também é feito pela comunidade. E o Kubernetes ele te entrega uma facilidade para poder automatizar essa criação do container. Para você Uhum, entender um pouco sobre o orquestrador, o Kubernetes, sim, a gente não vai entrar em detalhes porque é bem complexo, né? tá. Mas você pode entender como se fosse uma máquina de estado, onde você vai definir uma configuração para ele. Você diz, eu quero rodar 2 containers de uma aplicação. Eu quero que você rode isso. Independente de onde esse container está, vamos supor que eu tenha um cluster de 20 nós. Independente de onde for, o Kubernetes vai lá, vai pegar aqueles 2 containers e vai manter aqueles 2 containers da forma, assim, se tiver um erro, ele vai pegar e vai subir de novo o container. Então, é um estado. Eu quero que fique 2 containers rodando aqui da minha aplicação. Pelo que você falou, ele abstrai uma camada dos servidores que estão rodando por baixo. Eu mando Isso, rodar e ele isso. controla isso para mim. Ele te Aí, entrega uma facilita API, bastante. ele tem uma API, uma CLI também, e você diz, Hum, eu quero rodar 2 containers da minha aplicação. Então, ele tem algumas features, sim, são diversas features, né, para ajudar essa parte de automatização, certo. mas eu considero 2 bem importantes, que seria auto-healing, né, que é você... Parou de funcionar, Isso. ele mata o container e Parou de sobe funcionar, outro. ele mata com container e outro. E o autoscale também é bastante importante. Então, eu consigo definir um estado para ele dizendo, eu quero que você suba 2 containers, mas se esses 2 containers estiver com a CPU sendo utilizada muito alto, mais de 80% do que eu defini, eu quero que você escale mais. Coloque mais E máquinas ele vai para atender. colocar, vai escalando Isso aí. quando vai tendo demanda, né, para consumo daqueles containers, ele vai escalando aquele Isso container aí. até o limite que você definiu. E aí Então o ele é um Kubernetes, facilitador muito grande, entendeu? e o Kubernetes ele tem a figura do serviço, né, que abstrai para mim também como é que vai ser feita a comunicação. A requisição ela vai vir de fora da internet, do 1.000, 10.000 usuários, ela vai vir através desse serviço e o serviço vai entender que ele tem X máquinas, X containers Uhum. atendendo aquele mesmo serviço, aquela mesma requisição. Então, eu vou balancear. Se eu tenho, sei lá, três containers e 3.000 requisições, ele vai mandar 1.000 para cada um, né? Porque aí você não sobrecarrega a aplicação. Aí a gente comentou agora há pouco de, ele tem o auto-healing, né? O container morreu. Pô, mas por que que não morre tudo? Às vezes o desenvolvedor desenvolve uma aplicação, acontece de ir para produção e tem um problema específico numa funcionalidade específica, que é pouco usada, né? Um usuário solicitou essa funcionalidade, ela quebrou a aplicação por algum motivo, aquele container ali, ele entrou num loop, começou a consumir muita memória, travou. Eu vou lá, mato esse container, subo um outro, né? E aí eu tenho essa capacidade de continuar atendendo os meus usuários, né? Vou dizer uma situação que aconteceu recente. Uma aplicação, ela estava tendo memory leak, né? Então, Certo, aumentando a memória, a partir de um momento ela estava sendo utilizada, ela vai aumentando a memória até chegar no limite. certo. Então, quando ela chega no limite, ela cai. Se fosse um servidor tradicional, Uhum. então o operador teria que ir lá,
olhar o que aconteceu e subir a aplicação de novo e mandar o desenvolvedor corrigir aquele vazamento de memória, né? Que é o que Entendi. acontece, inclusive, com os nossos IIS de vez em quando. Então, o que é que o Kubernetes é? Ele é tão resiliente que você diz, ó, eu quero ter 3 containers lá. Então, vamos supor que começou a subir a memória, matou um deles. Aí ele vai ver, matou um, ele não está funcionando, não tem 3 containers aqui, então eu vou subir de novo 3 containers, sobe. Entendi. Então, de certa forma, ele mascara esse problema, mas é uma coisa que tem que ser levada ao desenvolvedor. A gente consegue, tem formas de monitoramento que a gente consegue ver que está acontecendo Uhum. um vazamento de memória e a gente leva até o desenvolvedor. Até ele conseguir solucionar, o sistema ainda vai estar no ar, entendeu? Sim. Então fica bem resiliente. Isso aí. Legal vocês terem falado, porque eu sou desenvolvedor também e já trabalhei muito com servidor tradicional, né? Seja IS com .NET, seja Tomcat com Java. E a gente sempre tinha essa situação, né? Você tem um volume X de pessoas na sua aplicação, a gente provisionava 3, 4 servidores e deixava lá. Tinha momento do dia que era pouco usado, aí ficava 4 máquinas lá rodando, Sim, sem uso. Uma quantidade de E- recurso absurda alocada. E às vezes tem momento do dia ou do ano que é o contrário. Às vezes está tendo alguma coisa sazonal na empresa, no governo e tal. Isso. Que aí os 4 são insuficientes, a gente correr igual os malucos para levantar mais uns 2 ou 3 meio que Sim, na cara e na sim. coragem. Isso já por si só já é um trabalhão. A gente gasta recurso e tem que ficar batendo cabeça. Isso aí que é mais ou menos o que o auto-scaling faz, né? Ele faz tanto Serviço para alta pra gente. demanda quanto Quanto para baixa pra baixo. demanda. Isso é maravilhoso. Quando está em alta demanda, ele vai subir os seus containers. Sim. Quando está em baixa demanda, ele vai dizer, Aham. não estou utilizando mais. Então eu vou pegar e vou para a quantidade mínima aqui Vou liberar desejada. essa memória, esse Vou CPU liberar essa para um memória outro pra serviço outra que pode aplicação. eventualmente querer usar. Isso Isso aí. aí, E o exatamente. problema da memória aí que você falou também era um outro caos às vezes, porque levantar um servidor IS, às vezes um Tomcat, quem cuida desses servidores, às vezes é complicado de manter e tudo mais, acaba colocando umas 2, 3, 4 aplicações lá dentro para aproveitar o servidor. Sim. Isso. E aí numa dessa que você falou, uma aplicação começava a comer memória, derrubava um servidor e eu matava mais 4 aplicações Exatamente. que não tem nada a ver com a história. Ou Aqui é o contrário, né? Fica todo mundo isolado, Tá se todo um mundo morrer, isolado. Se eu morrer, não atrapalha o Pô, outro. isso é muito bom. isso. É Isso é muito bom. bom. E a gente está falando da escala do Prodash. O Prodash ele não é igual uma empresa comum que às vezes tem 4, 5, 6 serviços. O Prodash tem centenas. Centenas. Né? Então, os IS tem 200 serviços. Nossa, O OpenShift tem mais algumas centenas de serviços também. entendi. Então, a gente precisa ter uma gestão melhor de recursos, né? Uhum. Uma capacidade de isolamento. Então, se a sua aplicação tiver com problema, com a falha grave de segurança, por exemplo, e alguém usar essa falha para invadir sua aplicação, ele não consegue chegar numa aplicação que está rodando na mesma máquina. Por quê? Porque essa camada de abstração, ela vai separar a comunicação de um container para o outro. Então, tudo ali dentro do seu namespace, dentro do mundinho da sua aplicação, vai comunicar. Se eu tiver dois, três containers diferentes de uma aplicação sua, elas vão se comunicar, elas podem estar vulneráveis, mas eu posso ter ela rodando na mesma máquina que uma aplicação crítica e eu não consigo sair dessa e chegar nessa se essa aqui tiver com uma falha. Isso é muito Por importante. causa desse isolamento, né? Isso, Então é por mais causa um do ponto de isolamento. segurança que também traz o uso aí. de orquestração. Isso Massa. aí. São várias premissas, várias ferramentas que o ambiente de Kubernetes ele traz, que a utilização do container, né? Uhum. A gente fala muito de Docker, mas é container, porque a gente tem outras ferramentas, tem o CRI-O, tem uma série de outras ferramentas. Legal. Mas a gente fala Docker por costume. Mas a gente tem essas ferramentas e isso aí traz uma série de benefícios. Traz algumas dificuldades, traz uma curva de aprendizado, mas ela traz um monte de benefícios, né? E a tendência é você migrar. Você tem uma comunidade que hoje atua com isso aí, que está crescendo cada vez mais. Por ser open source, você consegue entrar ali no código, ver o que está acontecendo. Se você imagina uma forma de trabalhar naquilo ali e ajudar, você pode fazer um pull request para os repositórios e o cara vai Entendi. analisar seu código, vai pegar seu código. Uhum. Então, assim, não vai faltar gente para te ajudar, né? Para te ajudar a entender um problema. Isso é muito bom, né? A gente tem a Massa. resiliência, a gente tem as ferramentas e a gente tem uma comunidade muito grande. Sim. Né? Um container, uma pergunta mais técnica. Roda em qualquer sistema operacional? Tem que ser algum específico? Só Linux? Tem alguma outra forma? Como é que Ó, isso Principalmente operacional? Linux. Principalmente Principalmente Linux, mas já tem também a tecnologia para o Windows, né? Tem, Então, né? não, assim, ao meu ver, ainda não está maduro o suficiente, mas
vamos dizer que 90% aí dos casos é Linux. Padrão de mercado. Padrão do mercado é Linux. Vai ter 10% outro que usa o Windows, mas o padrão realmente é Linux. Massa. E a gente tem o container Windows, que geralmente é para aplicações .NET Framework, só que Sim. pela última vez que eu olhei, ele ainda era beta, ele não estava lançado oficial. Acho que tá em GA já também, Já. mas tem que olhar, porque realmente a Perfeito. gente não, assim, a gente não vê utiliza, né? muito a Foco é parte Linux, Windows. Por que isso também, né? Porque essas técnicas de isolamento do container, elas são do Linux. E isso não é novo, isso vem de muito tempo. Isso vem de muito tempo essas Da técnicas. forma como os processos do próprio sistema operacional funcionam. Exatamente. E como é que você faz a parte de isolamento. Então, no Linux já existia. Isso não é novo para quem realmente entende do Linux, entendeu? Pegaram O que é recursos do novo, Linux e montaram um container São aí isso, no e evoluções. conceito. padronizaram, entendeu? Eles Entendi. padronizaram, então ficou uma coisa bem popular nesse sentido, entendeu? Entendi. E muito servidor por aí já roda em Linux, a gente sabe, né? Então, Sim, uma coisa sim. já levou a outra. Sim, com certeza. Massa, muito massa. Falando agora especificamente lá do Prodeste, do nosso órgão que a gente trabalha lá, como que está sendo dado o uso dessas ferramentas? Como é que é? Que ferramenta que a gente tem? Como é que usa? Usa Kubernetes mesmo? Usa Docker? Como é que... O que é que a gente usa? Qual que é o que a gente adotou? Tá, vou dar um histórico, né? Então, Ah, legal. Histórico é bom. eu boto histórico é bom, né? É. Eu dar histórico, hein? A gente começou, tem até anotado aqui, ó. A gente começou em 2017, né? A gente iniciou, Olha, vou dizer até não tão cedo, mas também não tão tarde. já são 8 anos, né? A tecnologia já existia. Em 2017 a gente começou a utilizar o container. Em 2017 ainda existia aquela briga, quem vai ser o orquestrador principal? Vai ser Kubernetes, vai ser o Keto. Então na época a gente subiu o Keto, o Rancher Keto que a gente chama. Certo. Em 2017 a gente subiu esse ambiente, fez testes, a gente colocou algumas aplicações em produção, viu que realmente a tecnologia era promissora. Em meados de 2020, a gente resolveu adotar o Kubernetes. Certo. Então a gente subiu uma instância lá do Kubernetes, tirou as aplicações que estavam no Keto e foi para o Kubernetes. E depois, em 2022, ou seja, 3 anos atrás, a gente já viu que esse ambiente ele estava se tornando muito crítico. Então a gente a gente precisava de uma coisa mais enterprise. Então a gente já via aplicações que necessitavam subir em container, por essas características, e aplicações críticas, né? Então agora a gente precisa definir um ambiente enterprise para a gente poder utilizar. Certo. Aí foi que a gente encontrou o OpenShift, né? Então hoje a gente em 2022 a gente adquiriu o OpenShift, que ele não é assim, ela é uma plataforma, né? Certo. Então o OpenShift ele usa por detrás o Kubernetes, as mesmas features do Kubernetes, mas ele vai um pouco além. Ele adiciona algumas facilidades a mais para o pessoal de infraestrutura. Então você tem um Web Console, você tem ferramentas de DevOps, né, de CI/CD, você tem todo um arcabouço para poder você gerenciar o Kubernetes. Então, a gente adquiriu em 2022 e agora em 2025 a gente está adquirindo de novo. Para os próximos anos a gente está com essa plataforma OpenShift. Legal. E aí a ideia do Enterprise também é porque a gente precisa de suporte para esses sistemas críticos, né? Isso não pode parar e ficar na nossa mão para a gente resolver um problema que muitas vezes é da ferramenta. Certo. Então a gente agora tem essa ideia da contratação do suporte oficial de uma empresa que, no caso é a Red Hat, né? Nesse caso. Ah, da Red Hat, Red o Hat. produto. Isso. Por quê? Porque aí se der uma pane na camada de OpenShift mesmo, né? Eles vão resolver para a gente. Sim. Eles atuam imediatamente para a gente. Vou dar alguns números aqui do nosso ambiente. Assim, eu considero que ele ainda é pequeno em consideração a outros, né? Mas eu já acho um pouco assustador também. Porque isso aqui, a tendência é só crescer. Certo. A tecnologia está indo para esse lado de container Kubernetes, né? Então a gente hoje tem 3 clusters, né? Um cluster de não produção, que a gente chama. Um cluster que a gente está chamando aí de missão crítica, que é um cluster que é para a nossa automação da infraestrutura do Prodeste, né? De ativos de redes até, né? Então a gente tem um ambiente lá para automatizar regras de redes,
até construção de máquinas virtuais, a gente tem um ambiente de automação e o cluster de produção, que são, em geral, aplicações webs, né? Então, esse cluster de produção que ele é maior, hoje a gente está com 30 nós, 30 servidores, Certo. totalizando aí um total de 180 CPUs, 700 gigabytes de RAM. E dentro desse cluster de produção, hoje a gente está rodando mais de 1.000 pods, né? 1.000 containers. 1.000 containers já. Já E mais de você 1.000 falou que nem tá tão containers. grande assim. Não, eu considero que ele não está tão A grande. gente está com uma iniciativa que deve subir isso aí para uns 1.500 a 2.000. Não, bem mais até. Impressionante. Bem 700 Não, mais. esse gigas ano. de Estou falando que a gente tem tempo de fazer esse Isso, ano ainda. não, esse ano com certeza chega nesse número mais também, dependendo. Mas hoje tem Impressionante. mais de 1.000 containers. Se eu não me engano, eu olhei lá hoje de manhã, eu acho que estava em torno de 1.200 containers lá rodando, entendeu? E isso vai variando ao longo do dia também, né? Por Pela causa função do autoscale. Então, autoscale às que vezes você tem falou. mais, às vezes tem menos. Então, Umas assim, 3 da tarde, assim, que é horário crítico de governo, todo mundo O trabalhando, deve pessoal ser. chegando do isso. almoço e resolvendo aquelas pendências que alguém esperava a resposta antes do almoço e deram. Entendi. Aí o bicho começa a pegar depois do almoço. Aí tem algumas aplicações dentro desse cluster, né? Isso que eu Então, ia a gente... perguntar, que aplicações assim que o público costuma conhecer, que pode ser dado de exemplo, assim, O grande exemplo aí, o Edox, né? O Edox hoje é um sistema gigante lá dentro da Prodest, né? Então, a Sim. gente tem alguns subsistemas do Edox nessa tecnologia. Vários microserviços. Tem vários Massa. microserviços. Eu até puxei aqui também, ó. Só no ambiente de produção do Edox, a gente tem em torno de 44 containers lá. Só para Doc já tem Só para 44? Edox tem Em média. 44. Entendi. Em média, né? Porque Uhum. isso aí foi um dado instantâneo, né? Uhum. Naquele momento. Pode ser que Uhum. hoje, nesse horário aqui, já esteja, sei lá, 50, 60 Sim. containers. Vai subindo, descendo ao longo do tempo. E a gente tem o Airflow também, The Flow, sim, famoso. o EO de ouvidoria do Estado. Temos algumas APIs críticas, por exemplo, que fazem comunicação do acesso cidadão com o CIARES e com o eDocs, né? Trazem papéis de todos os servidores para alimentar o eDocs, alimentar o acesso cidadão. Isso está rodando lá. Se isso aí falhar, a gente vai ter um problema muito grave. Olha. Então, é uma aplicação crítica que tem geralmente aí uns 3 a 5 containers, né, para atender. Sistemas de notificação que estão mandando notificação o dia inteiro são alguns, uma quantidade boa também, varia entre 4 e 8, 10 containers, dependendo do volume, né? E a gente tem várias aplicações. Temos o eOuve, que é aplicação de ouvidoria, né, do governo. Ele tem uma série de serviços que compõem a solução eOuve, né, a parte web, administrativa, os jobs, né, os trabalhos que rodam de fundo, e as APIs para responder a web. Né? Isso tudo aí são containers que vão subindo de 1 a 5 containers, dependendo da demanda, né? E tem bastante coisa, né, cara? Tem até aplicações que eu chamo aplicações de base, né? Então você tem cache, né? Cache de aplicação. Você sim. tem Redis. o Redis, né? Os Redis estão todos. A gente tem um legal. Redis para cada aplicação, para cada sistema ou conjunto de sistema. Eu também peguei esse número aqui. Só dessa aplicação a gente tem 144 containers rodando lá. Entendi. Então é assim, bastante Sim. coisa, entendeu? Aí Algumas você imagina a gente aplicações, ter que gerenciar isso na mão. né? É. Praticamente impossível, Imagina entendeu? entrar numa VM para cada coisinha dessas aí. É praticamente Aí a impossível, gente entendeu? agora tem um console só, né? A gente tem, por exemplo, aplicações que utilizam bancos que não são suportados pelo Prodest oficialmente. Então a gente sobe esse banco aí no próprio container, né? Entendi. Aí a gente sobe, às vezes, microserviços de determinadas aplicações, também container. E, cara, isso só tende a crescer. Isso aí não. E aí isso aí a gente precisa de uma maturidade de automatização, automação Sim. de Isso aí. todo o processo, né? Isso aí. Noto que então a ideia é que a gente cada vez menos tenha sistemas usando uma arquitetura mais tradicional Isso aí. e o foco que seja daqui para frente realmente seja tudo em container. Isso aí. A gente vai tirar da arquitetura tradicional o que a gente já conseguir colocar em container, que é um dos projetos, né? Certo. E aí a gente vai prover esses serviços todos via OpenShift, via container, né? E qualquer novo desenvolvimento ele já está sendo feito pensado nisso, né? Ele já é feito pensado na estrutura de OpenShift. Ele tem uma série de orientações ali que elas mudam em relação à plataforma tradicional.
né? Sim. A gente tinha, por exemplo, a questão do isolamento da plataforma tradicional, a gente tinha 200 aplicações. Então, eu não podia deixar a internet chegar direto nesse servidor. Eu tinha que ter um servidor no meio do caminho que ia fazer um filtro. Então, se uma aplicação que está nesse servidor precisa acessar a internet, eu tenho uma aplicação de filtro ali que, se ela for comprometida, ela não permite que eu faça requisições e invada outras aplicações que estão ali que não consigo isolar, né? Ainda tem um nível de isolamento, mas não tem como você isolar 100%. E aí a gente, com o OpenShift, a gente a gente abandona esse problema e a gente tem, de fato, um isolamento e eu consigo abrir mão desse servidor intermediário e configurar direto por namespace, por conjunto de aplicações que formam uma solução. Eu digo qual pod vai acessar a internet, eu não preciso nem abrir para todos. Qual pod individualmente vai acessar a internet. Eu elimino um trabalho do desenvolvedor de ter que desenvolver uma aplicação só para fazer esse meio de campo. Legal. E eu consigo Você tem um controle mais fino, Você é né? um Bem mais fino, né? Você Isso consegue aí. aplicar uma Mas- regra dizendo, eu ó, consigo dizer que só só um, determinados pods aqui pode sair para a internet. Isso A gente aí. consegue aplicar uma regra nesse sentido, entendeu? só determinados pods podem receber uma requisição da internet e Também. de um endereço específico, de um IP específico, de um nome específico, do DNS, né? E a gente tem um controle granular, era a palavra que eu estava querendo achar. Granular, Isso perfeito. aí. A gente tem um controle agora que permite que a gente tenha muito mais segurança, né? Muito mais segurança e, estando centralizado isso aí também, a gente consegue ter uma gestão de toda a nossa nuvem de aplicações, né? De um console só, né? Sim. Isso é maravilhoso, isso é ótimo para trabalhar. Para a gestão nossa do dia a Para a dia. gestão do dia a dia é sensacional. excelente, né? E aí entra depois um pouco no que a gente vai conversar mais para Não, frente. tá. Porque o próximo ponto que eu ia levantar, eu tenho muita curiosidade desse assunto. Eu acho que você já deve. Você trabalha inclusive com DevOps, né? Que era o próprio assunto que eu ia trazer. Como que esse ambiente de Kubernetes e container ajuda a fazer o DevOps? Na verdade, eu ia pedir para você explicar rapidamente para o pessoal o que é um DevOps, exatamente o que é que faz, quais são os principais passos nesse caso de Kubernetes, o que que isso facilita comparado com uma implantação padrão no IS, no Tomcat, por exemplo. Então, o DevOps ele é uma filosofia e ele é uma atividade, de fato, né? Certo. A filosofia de você trabalhar com desenvolvimento e operação, no caso DevSecOps, desenvolvimento, segurança e operação, né? Isso aí é uma filosofia de como você vai fazer com que todas as áreas de desenvolvimento e infraestrutura conversem, né? Tanto as pessoas quanto os sistemas, e na prática, né, na atividade de fato, é você implementar isso, botar isso para de fato funcionar. A gente tem N ferramentas para fazer tudo. Você pode, sei lá, você tem 50 tipos de ferramenta para fazer um CI, 50 para fazer um CD. Você pode escolher o que você quiser e montar o seu ambiente. Então, para a gente definiu, né, pela nossa experiência, a maioria das nossas aplicações são .NET, Microsoft, né? Então, a gente optou pelo Azure DevOps para criar esses pipelines. O pipeline, também conhecido como esteira, é uma automatização, né? Eu vou pegar um código-fonte, né? O desenvolvedor se preocupou com o código-fonte, ele colocou na minha esteira. Esse cara vai passando por etapas, processos, até ele chegar no final, virar um pacotinho que vai para um servidor, né? Então, como a gente está falando de uma quantidade muito grande de aplicações, sei lá, 300 microserviços e aplicações juntos, a gente precisa ter um tipo de padrão, né? Então, a gente tem templates, né? São padrões que a gente prepara para todas as aplicações que seguem um determinado funcionamento padrão, elas conseguirem usar esse cara aí. Então, o desenvolvedor ele se preocupa em falar o seguinte: olha, a minha aplicação, o nome dele é esse, ela está nesse endereço e ela tem essas variáveis aqui que eu preciso que vão para a produção, para o desenvolvimento, né? Aí a gente pega esse pipeline, trata essa aplicação, transforma ela em o código-fonte em aplicação de fato, que é o CI, que é a integração contínua, né? Pegar o fonte e transformar em código, em código de máquina, que vai rodar no servidor. E aí a gente tem o CD, que é o Continuous Deployment, a entrega contínua. Eu pego essa aplicação compilada, que virou código de máquina, e eu vou colocar ela nos servidores, onde ela vai virar uma aplicação que vai estar acessível lá no navegador para o cidadão, né? Então, a gente tem esse processo, ele é todo automatizado via pipelines YAML, a gente escreve lá os pipelines, faz esse processo
para todas as aplicações. Isso aí permite que o desenvolvedor consiga ver ali sempre de uma maneira mais ou menos padrão quais são as etapas do que está acontecendo com o código dele. Então, deu um problema ali no meio, eu já tenho mais ou menos uma ideia de por que que aquilo aconteceu, a mensagem de erro, né, se eu precisar corrigir alguma coisa no meu código, né? Uhum. Aí depois eu vou pegar esse código e eu vou ter essa mesma facilidade. Pô, deu um problema para pegar esse código e jogar no servidor. Eu consigo ver o porquê, né? Isso traz para a gente uma previsibilidade novamente, né? Porque a gente tem esse funcionamento que vai ser sempre o mesmo. Funcionou uma vez, a tendência é que se tiver tudo certinho com o código, ele vai funcionar todas as vezes. Tem a previsibilidade. E aí eu entro no container. O que que o container ajuda? A gente tem um pipeline que vai fazer a integração e o deployment, né? E no meio do caminho, a gente vai pegar esse código-fonte, vai compilar ele, transformar em código de máquina, empacotar ele com um container, com uma imagem, né? Então, eu pego esse código de máquina, boto ele dentro de uma imagem de container, e aí eu pego ele, entrego ele para um registry, que é o nosso armazenamento dos containers, Sim. né? E eu aviso lá para o nosso GitOps, que é a nossa ferramenta de operação. A gente coloca lá, fala assim, ó, esse cara aqui tem uma versão nova. O GitOps pega essa versão nova, pega essa imagem, vai lá no OpenShift, recria a estrutura, se ela já existiu, ou então cria se ela não existir, né? Cria todos os manifestos da rota que vai servir, do serviço, dos containers. Aí eu vou ter lá todas as definições escritas de que eu vou ter um a 5 containers de acordo com a demanda, né? Tudo que vai fazer a aplicação funcionar de fato publicada, né? Eu entreguei esse pacotinho, o GitOps vai lá e vai falar, pô, esse cara aqui tá pronto, ó, OpenShift, monta isso, isso e isso, ele vai lá, aplica, o OpenShift vai lá no registro, pega esse container, faz o download dele num servidor, num dos muitos servidores que está embaixo daquela camada de gestão nossa, que é o OpenShift, tem N máquinas, ele conhece, eu não preciso conhecer porque eu sou usuário dele, Tá. né? E aí, esse cara, o OpenShift, ele vai pegar aquele container com aquelas definições, e aquilo ali é imutável, aquilo ali eu consigo botar para funcionar nessa máquina, nessa. Ele vai fazer isso para mim, né? Entendi. Ele vai pegar e jogar essa aqui nessa máquina, nessa, e vai começar a servir a aplicação. O usuário vai digitar o endereço lá e está pronto para funcionar. O que o João está falando é que a gente tem agora um processo automatizado, né? Isso aí. Ah, Desde o princípio lá, que o desenvolvedor está construindo a aplicação, ele precisa buildar aquela aplicação, né? certo. Compilar o seu código-fonte para Isso aí. transformar isso em um executável. Pegou esse executável, aí eu tenho que pegar isso e levar isso para o servidor lá em produção. Como é que faz isso? Nos primórdios, né? Então, nos primórdios era o próprio desenvolvedor vai lá, compila, tem Copia um e cola. arquivo. Ah, operador, eu preciso que a minha aplicação esteja no servidor. Pega esse executável aqui e joga lá no servidor. Então, Entendi. esse processo que ele está falando de contínuo, CI/CD, né? Isso. Continuous Integration e Integration, Continuous Deployment. Continuous Delivery. Continuous Integration é a parte de compilação e de Certo. empacotamento daquela aplicação, Isso aí. e o Uhum. Continuous Delivery é a parte de entregar isso lá no ambiente de produção. Isso aí. Então, toda essa parte aí de automatização, quem faz é o DevOps. Então, hoje o desenvolvedor ele vai ficar focado especificamente em rodar em desenvolver sua aplicação. Sim. No momento que ele vai lá e lá no repositório ele diz, ó, a aplicação está pronta, passa por um processo todo de Uhum. um pipeline, né, de um fluxo que vai pegar aquele código-fonte dele, vai compilar, vai Isso aí. fazer uma imagem, vai pegar e vai definir uma arquitetura daquela aplicação dentro do Kubernetes e vai jogar lá no ambiente de produção. E vai Então, eliminar o erro humano, e, né? e Eu não tenho mais minimizar, ninguém botando a mão ali, minimizar erros. né? Então o desenvolvedor precisa mandar uma correção urgente. O Edox deu um problema no final de semana e o responsável tem que mandar uma correção urgente. Ele digitou, terminou o código dele, falou, pô, esse código aqui eu testei na minha máquina e está funcionando. Ele startou lá o processo, ele tem a certeza que aquele código ali vai estar dentro do servidor funcionando. Entendeu? Por Massa. quê? Por causa dessa automatização. Então, entra uma aplicação nova, se a gente tiver mais 200 aplicações novas no futuro, essas aplicações elas vão estar no mesmo padrão, elas vão se encaixar nesse padrão, né? Uhum. E elas vão poder contar com isso, com essa previsibilidade, com essa facilidade de diagnosticar um erro, né? Com a não necessidade de ter alguém interferindo manualmente naquilo ali,
para botar para funcionar, Legal. né? E Isso deve trazer uma tranquilidade, uma paz para os times envolvidos, né? Para o traz. desenvolvedor, para a E infra. quanto mais a gente avança nas automatizações, né, mais a gente facilita o nosso próprio trabalho, porque a gente Sim. precisa de cada vez menos interação. A gente usa uma ferramenta para fazer o deployment, né, que é o Argo CD, que vai lá no repositório Git, lê a tag, opa, tem uma versão nova, Isso. publiquei. Então, o desenvolvedor antes ele precisava solicitar que a infraestrutura entrasse numa aplicação que está dando problema, falar, cara, o que está acontecendo com a minha aplicação? O cara que não tem o entendimento da aplicação ia lá no servidor, abria, pegava o log, ó, copia e cola para ele aqui para tentar descobrir o que Entendi. aconteceu. Agora não, agora a gente consegue dar uma visão em tempo real da aplicação em produção. Então, o próprio Olha. desenvolvedor ele tem acesso para entrar ali e visualizar o que está acontecendo com a aplicação dele em tempo real, o recurso que está sendo consumido, Entendi. o log de aplicação, um eventual erro, né? Ele Isso. consegue ver a comunicação entre uma ponta e E essa outra. parte também é uma parte interessante, é a parte de versionamento, né? Isso Então, aí. às vezes você faz uma feature nova para o Edox, por exemplo, e às vezes começa a dar erro na aplicação. Aí, cara, antigamente para voltar uma versão anterior era bem complicado. Então, você consegue versionar isso, aí diz, pô, a partir do momento que a gente lançou essa versão aqui, começou a dar problema. Volta para Vamos voltar para anterior. outra para ver o que é que está acontecendo. 3 cliques e está de volta. 3 cliques, Olha. você está de volta ao que era Parece mágico, né? anteriormente, entendeu? Olha só. E outra coisa, o Kubernetes ele te entrega também, o OpenShift, né? Ele entrega a capacidade de você fazer na hora do trabalho, na hora do expediente, na hora normal, de você pegar e lançar uma nova versão e ele vai matando aqueles containers devagarinho. Eu tenho 3 instâncias. Mato essa, Substitui? substituo, Perfeito. vejo o que está acontecendo, né? Ele vê se vai subir. Uhum. Subiu essa, vamos matar as próximas, entendeu? A Entendi. título de curiosidade, ontem eu tive que fazer uma migração e eu fiz a migração de todos os microserviços do Edox em Olha. horário de expediente. A gente não teve um gargalo, um engasgo. Ninguém sentiu, ninguém ficou sabendo. Ninguém nem Sei. soube, né? Ninguém nem soube. Entendi. E eu substituí literalmente Sim. todos eles. Eu já sou de uma época lá dos servidores tradicionais de não ter nada disso e compilar na minha máquina, acessar um FTP, jogar um arquivo lá Uhum. e rezar para não dar nenhum problema nesse meio do A caminho. gente Nossa. hoje ainda tem umas aplicações Lançou aquela legadas que estão frase, assim. A ideia é sair daí e migrar para o E futuro. automatizar tudo. já Isso lançou aí. aquela frase, na minha máquina funciona. É. Nossa. Cada vez menos tem essa frase hoje em dia, né? Também, Isso imagino que vai trazendo até uma segurança com certeza. e uma confiabilidade cada vez maior para manter os serviços no downtime alto, né? A gente sabe que o data center rala para deixar tudo no ar o máximo possível, equipes de plataformas, infraestrutura. Com isso também, times de desenvolvimento também ajudam nesse sentido a não ter nenhum tipo de erro humano, como você falou, né? Isso aí. Isso ajuda a manter todo mundo mais confiável possível. Isso aí. O que é muito bom porque a responsabilidade que vocês seguram, né? E nós Sim. todos do Prodash, com todos os serviços que rodam, a gente não pode estar. Não estamos aqui para brincadeira, né? Com certeza. Isso aí. Fazendo mais uma última questão que eu tenho. Assim, ficou claro que para os times que desenvolvem sistemas dentro do Prodash tem toda essa infraestrutura. Isso aí. Eu queria saber, Daniel, se o Prodash pretende oferecer esse tipo de serviço como na carta de serviços do Prodash para outros órgãos do Estado poder entrar em Entendi. contato, pedir um container, pedir alguma coisa dessa. Isso tem um panorama mais para frente ou já tem? A gente tem estudado, acho que desde o começo desse ano, uma forma de a gente entregar mesmo para clientes da Prodest. A gente não chegou ainda num padrão definido, mas a gente tem alguns exemplos. pilotos já. Tem alguns pilotos que a gente está trazendo. Então tem coisas acontecendo. Tem coisas acontecendo por Isso aí. detrás, a gente só ainda não padronizou, não A definiu gente está estruturando e, ainda, e né? não publicou ainda, porque a gente acredita que ainda não chegou no momento correto. Mas eu acredito que lá no início de 2026, eu acho que a gente já vai conseguir ter isso publicado lá como um serviço entrega à Prodest. Mais uma carta. Legal. Tem alguns exemplos, tem Tem. Hoje a gente tem, por exemplo, um recente que a gente publicou, que foi o Conecta FAPES, da FAPES. Ele é desenvolvido, se eu não me engano, por bolsistas, né? Uhum. E é um serviço de pagamento deles. Tem, acho que, 12 microserviços e a tendência é aumentar, né? E a gente fez um trabalho em conjunto, né? Para publicar essas aplicações que estão desenvolvidas, estão salvas no GitHub deles, né?
e estão usando a nossa infraestrutura para rodar, né? Então, a gente fez um pipeline para eles específico, estudamos formas de atender e amadurecemos o funcionamento de um pipeline que, inclusive, vai nos atender melhor agora a partir dessa experiência, né? Então, hoje a gente tem o Conecta FAPS rodando lá no nosso ambiente, o OpenShift. Nós temos um recente também que foi o projeto de preservação digital sistêmica, que é uma parceria entre Prodeste, UFES, FAPES e Arquivo Público, Certo. para fazer preservação arquivística de documentos, usando documentos da Docs como padrão, né? Como base, né? Ok. Desenvolvendo uma ferramenta de conexão para fazer essa migração inicial dos arquivos e utilizando ferramentas de mercado, né? O Arquivemática, o Atom, que até então funcionavam na VM, né? A gente tinha aquela VM lá do início, né? Que era uma máquina. Se você entrar na documentação oficial da ferramenta, ela vai te falar, ó, instale uma máquina, Windows tal versão, perdão, Linux tal versão, faça isso, 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 nessa ordem, Entendi. para a sua aplicação funcionar, e você vai ter no final uma aplicação arquivemática, uma aplicação Atom funcionando. Aí eu e o Daniel trabalhamos nisso para a gente gerar um Helm, que inclusive vai ser no futuro uma contribuição para a comunidade arquivística, né? Qualquer pessoa no mundo vai conseguir usar esse Helm. E aí, o que esse Helm faz? Ele pega toda aquela instrução do passo a passo para você montar esse arquivemática, esse Atom, num servidor, numa VM, e ele transforma isso em imagens Docker. Legal. Então, eu não preciso mais sentar e seguir o passo a passo para ter uma aplicação de produção. Eu pego esse Helm, eu instalo ele num servidor Kubernetes, no OpenShift, qualquer servidor Kubernetes, e esse cara ele passa a funcionar em produção em coisa de minutos, que é o tempo de provisionar todos os recursos e subir os containers, né? Isso aí são iniciativas que a gente tem agora, né, que estão servindo de experiência para a gente avançar na forma como a gente vai prover esse serviço para o Estado, né, para os outros órgãos, e a ideia é, a partir daí, a gente conseguir montar um padrão nosso que a gente vai oferecer como serviço, Legal. infraestrutura como serviço. E aí, esse rapaz aqui vai me ajudar. Eu e ele vamos nos ajudar bastante nisso. Com certeza. Vamos prover isso aí. Tá bem legal o trabalho. Ponto final no nosso podcast de hoje. Agradeço de coração a presença de vocês dois, Daniel e João. Abrir para considerações finais. Só vai agradecer aí, Luciano, aí pelo espaço aí de a gente falar um pouco sobre esse ambiente, né? Sobre essas tecnologias. Espero que tenha atendido aí o público. Eu sei que a tecnologia é bem complexa, mas vale a pena você entender um pouco sobre, porque isso é padrão do mercado hoje, então a gente tem que andar alinhado ao que o mercado está utilizando. Uhum. E agradeço aí a você aí pela oportunidade aí de falar. Então, foi um prazer imenso, é sempre um prazer, né? Falar um pouquinho de tecnologia, falar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente gosta de fazer, né? Porque tem um trabalho que as pessoas fazem porque precisam e que fazem porque precisam, mais gostam, né? E a gente Sim. ama o que a gente faz, né? Mostrar um pouquinho do trabalho do Prodeste, a gente está desenvolvendo muita coisa legal, a gente tem condição de ser referência para o Estado e até para o país, tá? Inclusive, a gente já tem servido a outros estados em algumas questões, algumas aplicações, né? Mas o nosso trabalho ele é para ser referência, né? Então eu agradeço essa oportunidade de trazer um pouquinho disso aí, de poder falar um pouquinho disso, né? E trazer aqui para as pessoas verem que não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é um negócio muito importante. Está no dia a dia do cidadão que vai fazer uma CNH, do cidadão que vai acessar um serviço de Detran, de polícia, né? Sim. A gente tem um pouquinho de trabalho em cada um desses lugares e a tendência é expandir e entregar com cada vez mais qualidade, né? Eu te agradeço por a gente poder falar um pouquinho disso. Excelente, gente. Faço um agradecimento especial também à Adéris, que cedeu esse espaço para a gente fazer o nosso episódio. E agradeço vocês também que estão nos acompanhando até o final. Muito obrigado e até a próxima, gente. Valeu!